prosseguindo com a análise desse modelo misto de financiamento federal para atenção básica dentro dos municípios, nós temos o terceiro componente, que é chamado de incentivo às ações estratégicas. Esses incentivos às ações estratégicas, eles seguem o mesmo modelo anterior do financiamento federal. Ou seja, eu implanto determinado serviço e recebo determinado valor fixo para aquele custeio daquela atividade existente. São 15 incentivos estratégicos delimitados, onde nós temos algumas prioridades que nós iremos mostrar a seguir para todos vocês. Os incentivos e ações estratégicas, eles consideram o quê, né? Primeiro, ações e programas já credenciados e custeados pelo Ministério da Saúde. Nós podemos citar o Centro de Especialidades Odontológicas, Laboratório de Prótese Dentária, o próprio custeio das equipes de saúde bucal, esses três no âmbito da saúde bucal. Algumas especificidades como equipes ribeirinhas, equipes de atenção à saúde que atuam de maneira fluvial, as equipes de atenção à população privada de liberdade, os microscopistas, né, que é mais comum na região norte do país. Além desses programas já credenciados, esse componente traz o agente comunitário de saúde, onde a regra permanece a mesma, ou seja, agente comunitário quantitativo credenciado naquele município, a partir do momento que implanta, recebe o valor do piso nacional determinado em lei, reajustado conforme a legislação nacional. E existe um componente dentro do Previne Brasil que é específico dentro desses incentivos e ações estratégicas que nós tratamos como prioridades. O que significa essa prioridade? Não é uma prioridade que ela atua em detrimento dos outros incentivos, mas é uma prioridade no sentido de expansão, ou seja, nós estamos fomentando que esses incentivos atuem de maneira a capilarizar essas ações para que sejam expandidas da melhor maneira possível. E dentro dessas prioridades, como vocês podem ver em tela, nós temos o programa Saúde na Hora, o programa de informatização e o programa de residência. De maneira bem simples, programa de informatização, incentivo da informatização. Nós estamos num momento onde a implantação de prontuário eletrônico, da tecnologia como um todo, ela deve trazer um melhor cuidado da população. Então, o incentivo dentro dessa lógica do Previne Brasil como prioridade atua dessa maneira. Potencializar a informatização das UBSs dentro da atenção básica para melhorar essa informatização e essa tecnologia nos territórios. O programa Saúde na Hora, ele já é anterior ao programa Previne Brasil, mas foi potencializado dentro da proposta do Previne Brasil. Ou seja, qual que é o principal cerne do programa Saúde na Hora? Expansão da carga horária de atuação das unidades básicas de saúde, para fazer a busca e o atendimento daquela população que geralmente não conseguiria ter acesso à UBS devido às ações do dia a dia, como o trabalho, que impossibilitava, por uma questão de horários, o atendimento. E o terceiro incentivo prioritário, né, dentro do programa Previne Brasil é o incentivo à residência. Esse incentivo à residência é tanto para a residência médica em saúde da família, quanto para as ações de odontologia, residência em odontologia e residência em enfermagem. É um fato totalmente novo que nós vamos trazer agora no desenrolar da apresentação. Nesse quadro que vocês podem visualizar na tela, de uma maneira bem simples para entendimento, nós separamos esses incentivos em algumas linhas. O primeiro, prioridades para a expansão, como mencionado, programa Saúde na Hora, informatização e o incentivo aos municípios com residência médica ou multiprofissional. Dentro da saúde bucal, nós temos as equipes de saúde bucal, que continuam sendo pagas de acordo com a implantação de serviço, a unidade odontológica móvel, centro de especialidades odontológicas e laboratório regional de prótese dentária. Nas especificidades, nós temos equipe de consultório de rua, unidade básica fluvial, equipe de saúde da família ribeirinha, microscopista, equipe de atenção básica prisional e o incentivo, custeio para o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei.
Ainda, dentro dos incentivos, nós temos a promoção à saúde, que abrange a parte do programa Saúde na Escola e da Academia de Saúde, que permanecem também como incentivos estratégicos, e o piso do agente comunitário de saúde. Então, todos esses incentivos, ações específicas e estratégicas, eles permanecem conforme já estavam, ou seja, o município, o gestor implanta o serviço, ele é homologado, credenciado e mensalmente os valores são recebidos. No caso do programa Saúde na Escola, como todos sabem, é um recebimento único ao ano, mas segue a mesma lógica, né, de adesão e recebimento dos recursos. Então, o repasse continua da mesma maneira, com a mesma memória de cálculo anterior. Qual que é a única diferença? É que nós temos prioridades de expansão. Essas prioridades de expansão também é bom deixar claro que não significa que os outros incentivos não serão expandidos. Nós teremos sim aumento da cobertura de centros de especialidades odontológicas, laboratório de prótese, enfim, mas para a prioridade de expansão seriam os 3. Dentro da informatização, passando rapidamente pelos 3 prioritários, nós estamos no momento de sair do papel, como vocês estão vendo na tela, e produzir informações para a tomada de decisão. É um caminho grande a percorrer, tendo em vista que nós temos um país continental, com muitas diferenças de conectividade e de estrutura, mas é um caminho natural a ser seguido. E nessa lógica, foi pactuada e publicada a Portaria 2.983, que traz esse custeio para as equipes informatizadas. O custeio é por equipe e mensal. A partir do momento que o município envia informação mediante prontuário eletrônico, o município passa a ser elegível. O que significa ser elegível? Ele pode pleitear esse recurso para o recebimento do custeio. Dentro da informatização, nós temos parâmetros mínimos para o recebimento do recurso. Ou seja, o Ministério da Saúde trouxe parâmetros mínimos para efeitos do Informatiza PS, não pode, em hipótese alguma, ser considerado parâmetros assistenciais. Trouxe esses parâmetros para que seja feito o monitoramento do envio da informação. Ou seja, o Ministério da Saúde espera que minimamente, mensalmente sejam enviados tantos atendimentos médicos, tantos atendimentos da enfermagem, do técnico de enfermagem e todos os profissionais que fazem parte das equipes. A partir do momento que aquela equipe possui um profissional que não manda a informação por 3 meses seguidos, naturalmente é feita uma avaliação e pode ser que o valor daquele custeio para a informatização daquela equipe seja suspenso temporariamente. Essas informações também tem que ficar bem claro, né, que estão disponíveis nos painéis de monitoramento, conforme vocês podem ver na tela, dentro do e-gestor da atenção básica. Ainda nos incentivos prioritários, nós temos a residência na atenção primária à saúde. Essa residência, ela serve tanto para a questão médica, quanto questão de enfermagem, quanto odontologia. São incentivos para o município, visando com que ele fomente, né, e capilarize essa residência no seu território, bem como municípios que não possuem esse tipo de residência se sintam atraídos para que implantem dentro do seu território. Essa residência, naturalmente, ela tem que ser validada pelo MEC, tem que estar sendo autorizada pelo MEC, e o valor financeiro ele é para o município, ele não está vinculado a pagamento ao profissional. É um valor a ser recebido pelo município para fomentar no território, para melhorar a estrutura ou para ser determinado e executado da maneira como a gestão melhor entender. Os valores são mensais, R$ 4.500 para médico, dentro da saúde da família, residência médica em saúde da família, e R$ 1.500 mensais ou para odonto ou para enfermagem, né, que é a residência multiprofissional dentro do âmbito da atenção primária. A portaria que instituiu esse programa e esse custeio foi a portaria 3.510. E os pré-requisitos, naturalmente, é que seja um programa em situação de residência em situação regular junto ao MEC,
que esteja cadastrado no Sistema de Informação de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde da Família, né, dentro do CNES, e exista o envio regular de informação ao nível federal. E, por fim, o Programa Saúde na Hora, conforme falado, propõe uma expansão na carga horária de atuação da Unidade Básica de Saúde dentro do território para melhorar o acesso daquela população que está adscrita e faz parte daquele determinado território dentro do município. É um programa anterior ao programa Previde Brasil, mas conforme falado anteriormente, que foi capilarizado e da mesma maneira fomentado por meio dessa metodologia. Na tela vocês podem ver o exemplo de portaria que credencia equipes no âmbito do programa Saúde na Hora, para que os municípios façam essa implantação a partir do momento em que essas equipes são homologadas. Esse programa ele possui uma normativa específica. Essa normativa específica coloca pré-requisitos, como a existência de um gerente de atenção básica dentro de um UBS e por aí vai. E, obviamente, tem um valor financeiro relacionado ao programa de acordo com as regras existentes. Bom, finalmente, Diogo, a questão ainda do financiamento misto, nós já trabalhamos a questão da captação ponderada, trabalhamos o desempenho e agora vamos trabalhar a questão de incentivos, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre incentivo na perspectiva de economia da saúde, que eu acho que isso é extremamente importante, só para recapitular com os apoiadores, que nós já discutimos isso, né? A palavra incentivo não significa financiar, né? Incentivo significa incentivar uma determinada política. Isso aqui foi muito importante no começo do SUS, né? Por quê? Porque o Ministério incentivava uma determinada política e isso aqui ia compor um quadro de financiamento, não é? Esse quadro de financiamento, em geral, é esse incentivo aqui, ó. Esse incentivo aqui, ele financia esse pedaço aqui do custo daquela ação ou daquele programa. Esse aqui é o financiamento federal. O restante né? Eu vou colocar em vermelho o financiamento estadual, né? E vou colocar em azul o restante do financiamento municipal. Isso aqui especificamente em relação à atenção primária de saúde. Eu diria até que essa listinha de participação do Estado está um pouco fragmentada porque ela não é universal nesse país. Agora, incentivos, portanto, toda vez que eu falo assim, incentivos, é uma grande armadilha para o gestor. Por quê? Porque fala assim, não, eu vou aumentar a minha quantidade de incentivos, vou aumentar a minha quantidade de incentivos no meu município, porque na verdade isso vai significar maior aporte de recurso. Opa, presta atenção, porque significa maior aporte de recurso federal, mas significa também maior aporte de recurso do Tesouro Municipal para poder fazer com que a ação funcione. Então, se você está com 24% de gasto na saúde, que é a média nacional hoje na área do município, né? E está gastando para poder fazer essa questão aqui em cada um dos seus programas, você vai criar um incentivo novo, um programa novo, significa que você vai aumentar isso daqui para 26%, por exemplo? O seu prefeito concorda com isso? As outras áreas do município também concordam com isso, porque você está tirando dinheiro de outras áreas do município também, né? Então isso é uma questão importante, né? E aí para o gestor atual, quando eu estava no começo do SUS, que a gente não tinha nem alcançado ainda os 8% de aplicação dos recursos próprios da saúde no município, entendeu? Isso aqui era importantíssimo. Agora não. Agora eu estou com 24%. Para eu poder colocar um incentivo novo, eu vou ter que cancelar um determinado programa. Eu vou sair desse programa para poder fazer um programa que eu quero. Então, cuidado com isso, né? Incentivos é interessante. Eu acho que está na hora já de morrer essa palavra incentivo e a gente começar a discutir de fato aquilo que está na 141, que é o rateio, enfim, que é uma outra lógica. Embora essa questão aqui trabalhe um pouco essa questão de rateio, principalmente nessa questão de captação ponderada, né, essa questão de incentivo ainda é um retrocesso na perspectiva de financiamento, né? Ela é retrocesso, mas ela não pode ser desconsiderada que ela está aqui real. É retrocesso não no sentido que isso aqui anda para trás, né? Porque na verdade não tem nenhum passo atrás nessa situação. Mas é retrocesso porque na verdade é um processo de pensar o financiamento que está ultrapassado. É isso que eu quis dizer que é retrocesso nessa situação. Então isso é extremamente importante. Toda vez que eu pensar em incentivo,
eu tenho que olhar aquilo que está no território precisando. Então, vamos entender isso um pouco melhor nessa questão aqui, antes de eu fazer as perguntas para você. Eu acho que isso aqui é uma questão extremamente importante, né? Eu tenho meu território, meu município. E aqui no meu município, ele tem uma condição sanitária. Eu faço lá um levantamento nas condições sanitárias, né? Eu vejo quais são os indicadores do meu município que são importantes, né? Não tem nada a ver com esses indicadores de desempenho, mas são os indicadores de planejamento do município. Quais são esses indicadores importantes para descrever essa realidade sanitária? Eu sei um pouco da história dos meus serviços, né? Quais os serviços que existem aqui. Eu sei um pouco dos programas que estão em atuação no meu município. Tudo isso está aqui. Isso aqui está trabalhando uma questão que é a condição sanitária daquela população, que são os determinantes de saúde. Quais são os determinantes de saúde desse território que eu preciso trabalhar, né? E os condicionantes, né? Determinantes e condicionantes. Então, esta realidade sanitária aqui diz o seguinte: eu preciso, isso aqui é fictício, eu preciso deste programa, deste programa, deste programa. E também vou precisar desse programa aqui, mas não com uma magnitude total dele, porque eu só preciso um pouquinho, porque tem como determinante de saúde do meu município alguma coisa que eu preciso trabalhar. E tem diversos outros programas que são oferecidos pelo Ministério que não são necessários aqui no meu município. Então quem tem que olhar quais são os incentivos e quais são os programas que o município precisa, é a realidade sanitária, é o gestor olhar para os seus determinantes, né? Olhar para essa condição sanitária que está aqui e dizer quais são os incentivos que eu quero utilizar aqui, sem esta perspectiva de buscar recurso financeiro. Isso é essencial. Tudo bem?